Olá, vamos fazer mais uma meditação hoje e hoje vamos falar sobre o juízo. Então, irmão, para algumas pessoas, as pessoas não acreditam nesse dia do juízo, né? Diz que nós vamos viver, depois que morre já era, tem que curtir a vida agora quando tem vida. Mas na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós vai ter um dia de juízo, cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo e vai prestar conta. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a destruição eterna, como nós já entendemos sobre isso aí. E um ponto principal que nós temos que entender é as 2.300 da tarde de manhã, que fala lá em Daniel capítulo 8, versículo 14, que ano em profecia significa um dia, significa um ano, que diz assim: ele me disse, até 2.300 da tarde de manhã e o santuário será purificado. Então, irmão, quando nós estudamos o ritual do santuário, nós vamos entender essa purificação do santuário. E o que era essa purificação? A purificação do santuário, no santuário existia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo era o sacerdote que fazia o sacrifício, levava até o altar de sacrifício e lá fazia todo o ritual. No lugar santíssimo só era um sumo sacerdote, uma vez no ano, que entrava para purificar aquele lugar, porque o sangue do cordeiro era jogado, cordeiro de qualquer outro animal era jogado no véu, e esse véu ficava contaminado com pecado, sujo. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote fazia esse trabalho de purificação. Então, é o que Jesus está fazendo por nós hoje, lá no Santuário Celestial. Ele tá fazendo a purificação do santuário, cada registro de cada um dos seres humanos que morreu hoje já está sendo levado, está sendo julgado. No dia da sentença ele vinha só para dar a sentença final para cada um. Então Jesus está fazendo esse trabalho hoje, purificando o santuário, certo? Aqui em Apocalipse 14, diz assim, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribos, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aqueles que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, irmão, adorai aquele que fez o céu e a terra. E é chegada a hora do seu juízo. Então vai ter o juízo de Deus, certo? Aqui no capítulo de João, capítulo 5 de João, fala assim: qual é o papel de Jesus no julgamento? João capítulo 5, versículo 22, João 5, 22, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, certo? Então Jesus hoje está sendo nosso juiz e ele é o nosso advogado também, né? Lá em Daniel, quando nós estávamos estudando Daniel 7, tem um grande... Mas eu não vou para Daniel não, nós vamos para 1 João. 1 João, capítulo 1, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Filhinho meu, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, vê só, no capítulo 5, versículo 22, Jesus Cristo é o nosso juiz. No capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 1, Jesus Cristo é o nosso advogado. Advogado para quem? Para cada um que estamos vivos hoje. E juiz para aquele que já morreu, certo? Então, nós temos que entender isso aí. Tem uma historinha, ilustração que eu não vou falar não, sobre isso aí. Mas nós vamos mais para frente um pouco. O que é que diz aqui? O que Deus julgará? O que é que Deus vai julgar? Lá em Eclesiastes, nós temos... Veja o que é que Deus vai julgar. Em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a soma é: temer a Deus e guardar os seus mandamentos,
porque isso é o dever de todos os homens, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até os que estão escondidas, que seja boa ou que seja mal. Então vai trazer todas as obras, que seja boa ou que seja mal, para o dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, de que modo seremos julgados? Veja só, Apocalipse, o que é que Apocalipse diz? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim, meu irmão. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriu-se os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Então, irmão, nós somos julgados, nós não vai ser salvo através das nossas obras, mas nós vai ser julgado através das nossas obras. Nós temos que entender isso. A obra não salva, nem ofertas, nem esmola, nem nada que você fizer vai servir para a sua salvação. Mas é impossível a pessoa aceitar Jesus Cristo e não fazer boas obras. Então, por isso que essas obras ela vai contar no final da história. Que diz assim, quando Jesus fala lá em Mateus, diz assim, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestisse, tive preso e não me visitasse. Aí, essa aí é uma obra. Aí, para outro diz assim, tive nu e me vestisse, tive sede e me deste de beber. Então, assim, as obras não vai contribuir para a salvação de ninguém. Mas ela no juízo final ela vai contar o que você fez. É impossível a pessoa aceitar isso e não fazer o bem, né, irmão? Então, por isso que é isso que nós somos criatura e servo de Cristo Jesus. E lá em Romanos, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que teve feito por meio do seu corpo. E lá em Romanos, que é assim, quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Né? Todos. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo de Deus? O que é que nós devemos fazer? Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem está em Cristo, Cristo já pagou esse preço por nós. Não precisa nós aceitar e acreditar que Jesus ele fez esse sacrifício por nós. E sabemos que quem conhece a palavra, quem conhece a Bíblia, sabe que Jesus morreu, sendo ele não pecador, ele pegou os pecados nossos para perdoar nossos pecados. Então, quem está em Cristo, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Amém, irmão? E diz aqui, qual é a norma pela qual seremos julgados? Para não encerrar. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois qualquer que guarde toda a lei, mas tropeça em um só ponto, será culpado de todos. Porque aqueles que diz não adulterais, também ordenou não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vem ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e tal maneira procedeis, como aqueles que hão de julgar pela lei da liberdade. Aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Que lei de liberdade é essa aí, irmão? Nós não temos hoje liberdade de fazer o que nós queremos na nossa vida? Só que assim, é como existe uma frase que diz assim, Deus é tão justo que permite você escolher o que vai plantar, mas também Ele é tão justo que você vai colher o que você plantou. Então, assim, além da liberdade que nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos na nossa vida. Mas nós sabemos que vamos ser julgados através dessa liberdade que nós temos. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Né? Através da lei da liberdade, nós vamos ser julgados. Então, cuidado com a liberdade, com o livre-arbítrio que nós temos, que nós estamos fazendo, irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Essa foi a meditação de hoje. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida cada dia. Então vamos fazer uma oração final? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós e que nós possa ser aprovado perante Deus, no julgamento que Ele vai fazer de cada um de nós. Então nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.